Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Para mim é um privilégio mesmo estar aqui. De fato, eu disse isso para o Douglas, que algo me movimentou, até para ter certeza que eu estava certo. Ainda falei: Dani, e aí? O que eu faço? A gente pergunta para a esposa essas horas, né? Falei: Dani, e aí, eu vou ou não vou? Porque era culto de batismo, como ele disse. E eu nunca faltei no batismo na minha igreja, já é a primeira vez, irmãos. E a gente geralmente batiza lá de manhã e de noite, né? E hoje é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de emancipar as outras igrejas. Então Poá está fazendo o próprio batismo. E a gente estava orando por batizar 100 pessoas hoje. Eu sei que Deus vai fazer lá. Em nome de Deus, você crê comigo? Eu queria estar lá para contar, porque a gente apela na hora do culto para as pessoas batizarem. Então, você tem ideia, a gente ia batizar, acho que hoje, na parte da manhã em Mogi, 35, batizou 42. Em Poá ia batizar 6 até quarta, tinha 30 para batizar, eu tenho certeza que vai batizar mais umas 40. Então em Mogi tem que batizar aí 35 à noite, aí a gente vai passar das 100 em nome de Jesus. Eu tenho orado por isso, a gente quer batizar 500 pessoas esse ano, em Mogi, em Poá, em nome de Jesus, amém? Vocês estão comigo? A gente tem orado por isso, e ano que vem nós vamos batizar, pastor, 1000 almas, em nome de Jesus. Mas não são números, nós não contamos porque são números, nós contamos porque nós sabemos como a história e a vida dessas pessoas são transformadas, amém? Quem foi transformado aqui quando teve encontro com Jesus, amém? Glória a Deus. Então vou encontrar com você lá no céu, glória a Deus por isso. Então nós temos orado por mudar a realidade da nossa cidade, muito feliz, primeira vez aqui em Rio Grande da Serra. Já comecei amando o nome da igreja, achei perfeito, na igreja local. Todas as vezes que vocês forem expandir, o cara fala: qual é a igreja? Eu sou da igreja local. Que negócio bom, hein? Funciona bem demais, isso é sacada do Espírito Santo, só Deus para revelar um nome tão bom assim. Onde plantar já tem um nome que funciona, glória a Deus, bom demais. Irmãos, eu mandei um vídeo, tá no jeito aí? Só para apresentar para quem não conhece a igreja Burning, tem um vídeo, eu queria que você conhecesse a minha família, a minha casa. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus aí? Glória a Deus. Eu quero liberar sobre vocês uma unção de repente aqui, em nome de Jesus. O nosso nome, né, o Burn, o rebento novo, no latim essa palavra tem a ver com de repente. É a profecia lá de Isaías 11, no verso 1, quando um rebento de Jessé brotaria. Isso tem um contexto muito de transformação social. Não dá para ficar explicando tudo aqui. Mas basicamente significa brotar de repente. E como a voz da Lana disse no vídeo ali, às vezes leva tempo para algo acontecer de repente. Eu sei que vocês têm orado por muitas coisas aqui. De repente por um salão que possa trazer essa acessibilidade que vocês procuram, um espaço maior para expandirem aqui. E vocês estão orando muito tempo. Vocês têm buscado no coração sincero e zeloso de vocês. E eu quero liberar. Eu queria que vocês colocassem em pé. Vamos orar juntos por isso? Vamos orar juntos, vamos concordar com isso. Uma das coisas mais poderosas dito a respeito da igreja foi dita logo no primeiro momento. Quando Jesus vai organizar a igreja, ele diz: olha, eu estou dando para vocês a condição de ativar na terra coisas que já foram ativadas no céu. Quando 2 ou 3 de nós concordamos na terra a respeito de alguma coisa, ela se manifesta porque nós estamos não alterando realidades no céu. No céu já está pronto, amém, irmão? Você crê nisso? O que a gente está fazendo aqui é liberando nosso coração para manifestar aquilo que está no céu. Nós somos intercessores, nós somos aqueles que trabalham a favor daquilo que Deus já deixou pronto para nós, e trabalhamos contra aquilo que o inimigo tem para tentar nos parar. Então nós vamos agora só concordar com isso. Nós só vamos virar a chave aqui embaixo, porque eu tenho certeza que no céu Deus já tem um lugar preparado aqui. Se precisar algum mercado sair do lugar, mudar de galpão, se precisar uma empresa prosperar, crescer para ir para outro lugar, para liberar o espaço, Deus vai fazer. E eu sei porque nós oramos lá em Mogi das Cruzes quando nós precisávamos mudar de salão, e tinham 22 fichas na frente da nossa. Tinha alguém que já tinha pago o calção e todos os documentos deram errado, e a gente que alugou o prédio. Entendeu isso? Quem pegou isso aí? Então nós vamos orar agora por isso, antes de eu ir para a palavra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor estabeleceu nesse lugar um povo cheio do Teu Espírito Santo que Te ama, que não está aqui, Senhor, brincando, não está aqui fazendo apenas uma instituição ou um negócio, estão aqui espalhando a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, estão aqui alterando, Senhor, realidades que estavam sem esperança, mas por causa desse lugar encontraram, Senhor, esperança. Estão aqui transformando vidas, estão aqui dando destino para as pessoas através da unção que o Senhor liberou sobre essa igreja local. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam agora, nesse ano, Senhor, ver o Senhor abrindo espaço para eles,
como Reobote, Senhor, lugares pelos quais eles não terão que disputar, contender ou brigar, porque será um lugar espaçoso que o Senhor mesmo vai preparar, meu Pai, em nome de Jesus. A despeito, meu Pai, de qualquer dúvida, de qualquer tabela, de qualquer planilha financeira, de qualquer conta que tenha que ser feita, que o Senhor mesmo agora prepare esse espaço e materialize essa realidade, meu Pai. Coloca a fé no coração do seu povo agora, expande, Senhor, o negócio desse povo aqui, Senhor, se eles têm empresas, se eles estão servindo em alguma empresa agora como funcionários, que eles possam começar a prosperar, ser promovidos, ver novos clientes, terem novas ideias. Coloca o recurso no bolso do seu povo e coloca generosidade no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, porque o recurso virá através deles, eu creio nisso em nome de Jesus, mas o Senhor vai fazer algo muito melhor do que eles têm imaginado ou pensado, acima de qualquer sonho, é aquilo que o Senhor tem preparado e há de se manifestar. Nós estamos crendo e concordando com isso agora em nome de Jesus, meu Pai. Esse lugar vai ficar desconfortável, pequeno, eles vão olhar para esse lugar como um lugar que não cabe mais eles, e isso que o Senhor vai gerar no coração deles vai movê-los para um lugar novo, espaçoso, acessível, com tudo aquilo que eles sonharam, Senhor, com espaço melhor para as crianças, com um salão mais confortável. O Senhor já fez isso, e nós estamos nessa noite concordando e manifestando na terra essa realidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Só quem quer e concorda, diga amém. Aplauda Jesus e glorifique o nome dele, amém? Aleluia, aleluia. Agora sim, pode sentar. Glória a Deus. Eu me sinto muito grato por estar aqui. Eu creio nos princípios daquilo que Deus tem gerado nos nossos corações como algo que deve ser compartilhado. E nesse mês nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje eu estou pregando aqui o sermão 4 dessa série de mensagens. E como eu ia servir o meu povo com esse pão, é esse povo que eu vim aqui, eu vou servir com o mesmo pão. Amém? Glória a Deus. Nós temos meditado nessa carta não do ponto de vista histórico, nem sido tão sistemáticos ou metodológicos em pensar na carta, né? Quando Paulo escreveu, qual era o contexto histórico, geográfico, social, eu não estou entrando nesses termos. Nós estamos literalmente aqui estudando a carta e aquilo que nós encontramos no próprio texto, na exegese simples aqui da leitura, mas nas entrelinhas proféticas daquilo que Paulo estava escrevendo, é o que nós estamos então mergulhando de uma forma mais profunda. Amém? Está comigo? Está me entendendo? Então eu queria ler com você primeiro o texto, lá de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 12 a 30, mas nós vamos fazer isso em dois momentos. Primeiro eu quero ler com você de 12 até o 18, preste atenção. Eu estou aqui na NVT. Caso tenha essa versão e puder colocar NVT para ficar mais fácil, não sei se vocês têm. Eu vi que está NVI aí. Show de bola, obrigado, irmãos. Que aí fica mais fácil, a gente não se confunde. Vamos lá, diz assim, ó. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, eu me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Bom, primeiro até aqui. Fato é que Paulo, é uma das cartas que ele escreve na prisão, e ele escreve em parceria com Timóteo, um irmão que nesse momento está servindo junto com ele, nessa de uma de tantas prisões que Paulo passou ao longo da sua jornada ministerial. E Paulo, ele escreve uma carta muito destinada à igreja como um todo. Ele não escreve uma carta pastoral como ele escreve para Timóteo ou para Tito. Ele escreve uma carta para que a igreja lesse. É tão claro isso que logo no primeiro verso ele diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Ou seja, ele coloca a igreja na frente nessa carta. É bem interessante isso, porque quando nós lemos as instruções aqui, ou aquilo que Paulo partilha com a igreja,
A impressão que nós temos às vezes, pelo nível de envolvimento que se exige nessa carta, é que talvez Paulo estivesse escrevendo para algumas pessoas especiais que fossem liderar a igreja. Mas logo no primeiro verso essa mentira cai por terra, porque Paulo está dizendo, é a todos os santos. Então se essa carta fosse escrita diretamente para nós, Paulo estaria dizendo aqui a todos os membros da igreja local, aos pastores também. Quem está me entendendo? Então ao ouvir isso, não pense, isso é para alguns líderes, o pastor está pregando hoje, mas isso serve só para quem está envolvido diretamente na atividade, porque isso é uma mentira. É uma carta escrita para todos os santos. Quantos santos nós temos aqui nessa noite? Amém? Alcançados por Jesus, glória a Deus, aleluia. Então essa é uma carta escrita para você de uma forma muito direta, e para o pastor também. O pastor tem que prestar atenção também, mas é para você. Amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro conceito. E Paulo agora ele vai avançar um pouquinho mais, depois do momento central dessa carta. O capítulo 2 traz o poema ali, o poema que fala sobre o Messias e resume praticamente toda a vida de Cristo. Quando nós temos ali os versos de 6 até 11 do capítulo 2 aqui, Paulo fala e conta toda a história de Jesus, que pré-existia como Deus, mas abre mão da sua glória. Então ele fala ali dos textos do Antigo Testamento, usando bastante os textos do profeta Isaías, do servo sofredor que abre mão da sua glória então e vive numa situação de vergonha, de humilhação, mas por se sujeitar completamente à vontade de Deus é colocado agora para reinar. Então ele agora não é apenas o Cristo encarnado, mas o Messias também é recebido do céu como Deus, porque Deus sujeita a ele a autoridade sobre todas as coisas, amém? E Paulo agora então vai continuar a partir desse ponto, ok? Só explicando um pouquinho a carta, já que você não ouviu os outros 3 sermões, se você quiser ouvir depois, está lá no nosso YouTube, você vai encontrar lá os 3 primeiros episódios que amparam isso que eu vou pregar nessa noite. A série tem o nome O Mesmo Sentimento, ok? Então, vamos novamente retomar aqui os versos 12 e 13, só para a gente entender um pouquinho o que Paulo vai esperar de nós agora, logo depois de falar que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e todo joelho vai se dobrar perante a glória dele. Paulo agora vai dar uma instrução para nós. Então você está com essa imagem muito clara agora, de que um dia, todo joelho vai se dobrar na presença de Jesus que se humilhou, que Jesus que viveu como um servo, é recebido agora, está à direita de Deus reinando, amém? Você está cheio de inspiração a respeito disso, então agora vem uma instrução do apóstolo Paulo para nós, e a instrução é muito clara. Ele diz, olha, quando eu estava aí, Paulo pastoreou essa igreja de perto, Paulo esteve junto deles, plantando essa igreja, dando condição para que essa igreja continuasse caminhando, depois que ele saiu de lá, e agora Paulo na prisão está lembrando eles, olha, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. A gente já tem uma noção aqui de que era uma igreja excelente, ok, pastor? Paulo está dizendo, quando eu estava aí, eu não tinha problema com vocês. Vocês eram pessoas com as quais eu não tinha nenhum tipo de dificuldade. As instruções que eram entregues para a igreja eram plenamente seguidas. Que igreja boa para pastorear, hein? Meu Deus. Paulo está dizendo, quando eu estava aí, pensa numa igreja que não me dava trabalho, era vocês. A igreja de Filipos aqui, a igreja dos filipenses, era uma igreja excelente. Mas agora Paulo diz algo, eu não estou aí. Ele diz, agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o faça. E aí Paulo vai usar uma expressão poderosíssima, que ele diz, trabalhem com afinco a sua salvação. Eu não sou tanto de usar as expressões originais, mas algumas delas têm uma riqueza perfeita. E essa expressão que é traduzida na NVT por trabalhem com afinco, ou na NVI como desenvolvei, executai, é a expressão katergazomai, que basicamente tem a ver com colocar algo em prática que já nos foi entregue. Paulo está dizendo aqui agora no grego exatamente essa expressão sobre execução. É como se você já tivesse recebido algo, mas você precisa então fazer algo a respeito daquilo que já está na sua mão. E Paulo usa essa expressão para falar sobre salvação. Olha que interessante. Paulo diz, desenvolvam a salvação de você. Mas peraí, pastor, como eu desenvolvo algo que eu não posso trabalhar para fazer nada a respeito disso? Salvação não é algo que o ser humano pode desenvolver. Pelo menos ele não pode trabalhar para alcançá-la. Paulo mesmo diz aos Efésios que nós fomos salvos pela graça. Isso não tem nada a ver com algo que nós façamos. Isso é um presente de Deus, não pode ser conquistada ou alcançada por obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos em Jesus, nós fomos criados como novas criaturas a partir daquilo que Jesus fez, e predestinados então para caminharmos nessas boas obras, amém? Quem está comigo? Quem conhece o texto de Efésios capítulo 2, quem não conhece precisa se converter em nome de Jesus, amém? Mas agora Paulo diz algo, ele fala, coloquem em prática a salvação de vocês,
Preste atenção, porque ele termina dizendo, porque Deus colocou em vocês um desejo de viver isso. Mas esse mesmo Deus que colocou um desejo em você, também te deu o poder para realizar isso. Pois é Deus quem está efetuando em vós tanto o desejo, ou o querer, quanto o poder de realizar. E sabe, é como se Paulo falasse para nós nessa noite, sobre coisas que nos provocam quando nós ouvimos e nós ficamos extremamente interessados. De manhã eu falei para a minha igreja, eu disse assim, olha, é como se eu falasse para vocês agora aqui, que vocês que usam o cartão de crédito de vocês, quem tem bebezinho pequenininho aqui, que compra fralda e pomada aí, por exemplo, então você gasta uma fortuna de fralda, pomada, lencinho umedecido. Então se eu dissesse para vocês aqui, que só com o que vocês gastam de fralda, de lenço umedecido, de pomada, de outras coisinhas que vocês compram para beber, se vocês souberem usar o seu cartão de crédito aí ao longo de um ano, se você trabalhar bem com isso, você consegue fazer ali mais ou menos umas 40 mil milhas, que daria para você viajar de graça fazendo um trecho de São Paulo até Santiago do Chile hoje. Olha só, eu faço uma boa gestão de milhas. Esse ano eu vou fazer 2 viagens com a minha esposa aqui, sem gastar dinheiro, viagens internacionais, porque eu aprendi a fazer gestão de milhas. Talvez você já viu isso na internet várias vezes. Já viram esse negócio de internet? Quem viu e falou, isso é papo furado, e duvidou? Quem duvidou? Mas agora você está falando, o pastor está falando, então não deve ser mentira, correto? Então você falando, esse negócio é bom. E isso no mínimo te deu uma curiosidade. Quer dizer que se eu começar a usar bem meu cartão de crédito para fazer compra no mercado, fazer uma gestão dos aplicativos, eu consigo viajar de graça? Mexeu com o seu coração, não mexeu, irmão? Mexeu, irmã? Falou, gostei desse negócio aí, pastor. Na igreja eu terminei de pregar, os irmãos falaram, pastor, como é que faz? Tal, dá um curso pra gente aí e tal. Então alguma coisa mexeu com você e gerou um desejo, ok? Ok? Vocês estão comigo aqui, estão entendendo, amém? Mas preste atenção numa coisa. Você tem um desejo, eu podia talvez te ensinar, esse aqui é o melhor cartão, você vai usar esse aplicativo, você vai fazer isso, você vai comprar a compra aqui, etc e tal. E eu podia te dar o caminho das pedras aqui, eu podia te dar a rota mercante aqui de navegar nas Índias agora. Mas se você não se envolver com isso na diária, no cotidiano, com cada detalhe, se você não fizer planilha, se você não organizar suas contas para só usar no cartão de crédito, e não monitorar isso, e não comprar nada sem se programar, isso não vai acontecer por você, por mais que eu te dê todas as ferramentas e condição e instruções para fazer isso. Por mais que você fique empolgado ao saber que isso é verdade e pode acontecer, isso seja um presente para você nessa noite, que tenha movimentado o seu coração, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer levar vantagem em alguma coisa, isso é normal. A gente não quer levar prejuízo, a gente quer levar vantagem. E a não ser que a gente esteja puxando o tapete, causando dano para alguém, nenhum problema em levar vantagem nas coisas, ok, irmão? Desde que você não passe por cima de ninguém, você foi feito para ser abençoado, amém? Glória a Deus por isso. Então um desejo nasceu aqui. Quem ficou com desejo agora de aprender um pouco mais sobre isso? Fala, levanta a mão. Tem gente que nunca levanta a mão. Você ficou interessado ou não, irmão? Vou arrumar alguém aí para eu ensinar. Você ficou interessado ou não? Só quem levantar a mão eu vou ensinar. Olha lá, agora levanta a mão, né? Tá vendo? Todo mundo quer levar vantagem. Só que, diferente de algo humano que provoque os nossos desejos, o que Paulo está dizendo é que Deus, quando nos alcançou com tão doce, tão poderosa salvação, plantou em nós essa chama que arde no nosso coração e um desejo santo de nos envolvermos com isso. A carta aos Filipenses é escrita sobre a pregação da mensagem das boas novas, e a centralidade dessa carta é como o reino de Deus se espalharia e cumpriria o seu propósito a partir do povo em Filipos. Tanto que nós usamos o verso 6 do capítulo 1, pensando nas bênçãos que Deus faz para nós. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas não tem nada a ver com você esse texto. Esse texto está falando, a mensagem da salvação que chegou em vocês e começou em vocês, vai a partir de vocês ser pregada até o dia que Jesus voltar. Paulo está retomando o sermão apocalíptico de Jesus de Mateus 24, ele está dizendo, esse evangelho do reino será pregado até os confins da terra, para que o fim venha. Tem nada a ver com as bênçãos de Deus na sua vida. Por mais que as bênçãos de Deus na sua vida, que foram começadas, vão completar, porque Deus não termina nada no meio, amém, irmãos? Deus só termina quando termina, amém? Mas não nesse versículo, esse versículo não fala sobre nós. Esse versículo está falando sobre a mensagem do reino de Deus. E quando Paulo agora avança para esse ponto, o que Paulo está dizendo é, Deus colocou em vocês um desejo santo, de se envolverem com aquilo que foi feito por vocês. Porque vocês não podem fazer nada a respeito da salvação. Salvação é algo que já foi feito, irmão, você já foi salvo. No dia que a mensagem do evangelho, do reino de Deus chegou em você, o Espírito Santo operou fé no seu coração, você creu e declarou que Jesus era Senhor sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que você foi salvo. Você não vai ser salvo, você já foi.
Então como que Paulo agora, que é o senhor dessa doutrina, é aquele que domina sobre essa doutrina soteriológica, que você foi salvo, como agora ele olha para você e fala, coloque em prática a sua salvação? Se é uma coisa que Deus já te deu, por que Paulo agora diz coloque em prática? Exatamente por isso. Porque o fato de você ter recebido alguma coisa não significa que você vai desfrutar dela intensamente até o momento em que você se envolva com aquilo. É como alguém que recebeu a esposa como uma herança do Senhor. Quem é casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão, que senão sua esposa vai dar uma cotovelada em você. Cadê os homens casados aqui? Se não levantar a mão, cotovela aí, irmã. Presta atenção, a palavra de Deus diz que a esposa é uma herança do Senhor. Mas tem gente que não desfruta da herança. Vive no casamento mal. Vive no casamento como se estivesse num ringue, numa disputa. Deus te deu uma herança, você fez dela uma adversária. Deus te deu um presente, você trata ela como lixo. Pedro diz assim, nem a sua oração é ouvida se você não fizer isso. Se você não acolhê-la como um presente, você não desfruta inteiramente do que ela pode te oferecer. Por mais que casamento não seja a respeito de desfrutar do que alguém pode te oferecer, mas tem a ver com aquilo que você pode entregar. Mas é uma herança, a palavra de Deus diz que é uma herança. Mas até que você se envolva com isso como uma herança, você não vive plenamente o plano de Deus. Paulo agora está dizendo, vocês receberam a salvação como uma herança, mas katergazomai, usem aquilo que vocês receberam de uma maneira plena, desenvolvam isso, desfrutem disso, porque o desejo sempre está em nós, irmãos. No nosso espírito nós temos desejo de nos envolvermos com a palavra de Deus. No seu espírito, quase todo dia você fala, puxa, eu queria parar e orar, eu precisava fazer isso, nossa, eu preciso ter um tempo maior de comunhão com Deus. Mas aí você então começa a se envolver com tantas atividades, você começa a trabalhar e você precisa ganhar dinheiro. Os jovens hoje estão pensando em como ganhar o primeiro milhão, não quer mais comprar casa, quer saber como vai rodar o mundo, como troca de carro. Eles não estão mais pensando no seu dia a dia em como ganharem aquilo que Cristo lhes ofereceu, como ganharem a Cristo e considerar as coisas como refúgio para poder desenvolver esse nível de intimidade profunda com Ele. E Paulo está fazendo um apelo. Olha, um dia todo mundo vai ter que se dobrar perante Jesus e confessar que Ele é Senhor. Mas nós que fomos salvos e recebemos esse presente, podemos desfrutar plenamente disso agora. Isso não é para nós num futuro distante, isso é uma realidade presente. Por isso, desenvolvam a salvação de vocês, desfrutem disso, mergulhem plenamente nisso, e não de qualquer maneira, mas como alguém que tem temor e tremor. Paulo de alguma forma ou retoma o texto de Hebreus, ou escreve uma base para que o autor aos Hebreus retome isso. Se manifeste na presença de Deus com temor e tremor, porque Ele é um fogo consumidor. Se envolvam com a presença de Deus, não como alguém está se envolvendo com algo que pode ser feito mais ou menos, ou até um certo ponto, mas se envolvam com isso de uma maneira completa, porque esse mesmo desejo que brotou no seu coração, quando eu falei, por exemplo, sobre as milhas, precisa ser acompanhado de um poder para realizar. E o poder para realizar é exatamente cada prática que você vai fazer no dia a dia, que vai tornar isso uma realidade, que vai te dar plenitude a respeito dessas coisas. É mais fácil a gente falar mal de quem tem uma vida fitness, por exemplo, de quem tem uma dieta regrada e faz atividade física, fala, mas só fica na academia, não deve comer nada. Mas todo mundo queria ter um corpo adequado, todo mundo queria ter saúde e disposição para subir essa escada correndo 10 vezes. Mas para chegar nesse nível, a gente precisa desenvolver os nossos músculos. A gente precisa acordar cedo e treinar, ou ir correr na rua, ou fazer atividade em casa, calistenia, ou ir para uma academia. A gente precisa fazer, e a gente vai ter que não comer pudim todo dia, a gente vai ter que não ficar tomando refrigerante, se entupindo de açúcar, de gordura. Não tem jeito. Não é porque nós sabemos o que nós temos que fazer que nós vivemos na intensidade daquilo e colhemos o benefício. Se nós não desenvolvermos, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, katergazomai. O aplicativo já está no seu celular, mas se você não colocar um login, uma senha, não usar aquilo ali, não serve para nada. Está lá, Ele te deu, está instalado dentro de você. O aplicativo de salvação está rodando aí dentro de você. Paulo está falando, entra nele, abre as páginas, navegue em cada detalhe, descobre os presentes que estão escondidos no meio de tudo isso, porque está dentro de você. Aqui não é sobre tirar, sobre arrancar ou sobre perder. Paulo não está falando sobre perder salvação. Paulo não está nem entrando nessa discussão. Paulo simplesmente está dizendo, desenvolva algo que Deus já te deu, porque Ele não colocou em você apenas o desejo de querer desfrutar de todos os benefícios que Ele te deu, Ele também te deu o poder para viver intensamente cada coisa que Ele confiou para você. É Deus que efetua em você tanto o desejo
quanto o poder. É Deus que faz o seu coração arder. Esse mesmo Deus que faz o seu coração arder também te dá a oportunidade de desfrutar do privilégio de ter a presença dele todos os dias dentro da sua casa, não no domingo à noite apenas. Na imersão é tranquilo, é fácil, né, adorar na igreja, como é fácil. Mas esse mesmo Deus está acessível para você na sua casa, todos os dias. E quando Ele está te chamando, quando você se sente incomodado porque está orando pouco, o Espírito Santo está te dando desejo. Mas se você parar para orar, você vai entender o que é o poder de desfrutar disso. Quem está me entendendo? Amém, glória a Deus por isso. Mas no segundo ponto, Paulo diz aqui algo muito sério. E aí é a hora que o pastor chama, e talvez eu nunca volte, porque agora é a hora que eu vou puxar a orelha mesmo, sem dó. Paulo diz no verso 14 e 15 assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essa salvação que pode ser desfrutada de maneira tão intensa, que vocês já receberam, que está em vocês, pode ser maculada, ou pode ser prejudicado esse deleite, se vocês emprestarem as suas bocas e os seus pensamentos para murmurarem, para reclamarem. Se você estiver anotando, coloca assim: cuidado com a murmuração, ela pode me apagar. Sabe, Paulo é um dos homens que talvez mais faça analogias daquilo que acontece no Antigo Testamento com aquilo que a graça nos traz. Ele dedica boa parte das suas cartas para isso. Talvez a Epístola aos Gálatas seja uma das mais poderosas, numa comparação da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Mas até aos Coríntios mesmo ele escreve, ele lembra daquele povo no deserto, que saiu do Egito completamente liberto pelo Senhor, com uma terra prometida já garantida, uma salvação dada de presente. Eles foram tirados da escravidão e passaram por um processo no deserto para adentrarem um lugar de descanso. Mas todos aqueles homens que saíram do Egito, todos eles, com exceção de 2 homens e as suas famílias, pereceram no deserto. E basicamente, irmãos, o problema deles não foram os pecados, não foi adorar outros deuses. Basicamente o grande problema desses homens era a murmuração. A reclamação fez com que cada um desses homens, um após um, ano após ano, caminhada após caminhada, por 40 anos, perecessem no deserto. E mais de 2 milhões de pessoas que foram completamente salvas não entraram no descanso, porque murmuraram. Sabe, a salvação que é operada em nós nos dá um poder tão grande de manifestarmos a natureza de Jesus, que Jesus diz que nós somos como uma cidade edificada sobre os montes, como nós estamos aqui. E naquele contexto as pessoas peregrinavam de uma cidade para outra, e eles não tinham os nossos meios de transporte, nem Airbnb, etc. e tal, e eles precisavam muitas vezes pernoitar em cidades desconhecidas. Imagina você caminhando no deserto sem iluminação pública e de repente uma cidade está elevada sobre os montes. Ela se torna para você uma esperança e um bálsamo. Depois de uma caminhada cansativa, você diz: puxa, ali tem um lugar que eu posso parar, ali tem um lugar seguro para mim. Jesus, que entregou a você essa salvação, Ele diz que você é uma cidade edificada sobre os montes. Você é um ponto de esperança para os desesperançosos. Você é um bálsamo para aqueles que estão cansados. Através de você, Jesus está fazendo um convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e encontrarão alívios para as vossas almas. Jesus está fazendo através de você aquilo que Ele começou a fazer quando Ele veio à terra. Ele colocou você como um ponto de esperança. Ele colocou a cada um de nós aqui como um ponto de contato entre um pecador cansado, entre um pecador desanimado, que está desistindo da sua própria vida, e Ele. Você é esse ponto de contato. Você é uma cidade que foi edificada sobre os montes. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar em nós a resposta para suas almas feridas, amém? A salvação tem esse propósito. Os salvos brilham. Jesus disse: olha, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da mesa, antes coloca ela num lugar alto, para que ela ilumine toda a casa. Nenhuma dessas luzes, por mais potentes que fossem, se estivessem debaixo desse palco, teriam poder de iluminar a casa. E quando Jesus acende você com essa salvação, com esse fogo que arde em seus olhos e que nos iluminou e que queimou o nosso coração, amém? Ele eleva você, Ele te coloca como um ponto de referência. E Paulo está falando agora: façam tudo sem queixas nem discussões, para que ninguém possa acusá-los. Então vocês venham a brilhar intensamente como filhos de Deus no meio de um mundo cheio de gente corrompida e perversa. Paulo está dizendo que a murmuração em nós, irmãos, esse espírito contencioso,
esse desejo de ser sempre do contra, de se rebelar, de não aceitar as instruções da palavra, tem o poder de nos apagar. Podem impedir que nós brilhemos intensamente. Então o propósito da salvação em nós, que é fazer com que outras pessoas sejam alcançadas, fica sendo maculado em nós. Quando nós murmuramos, nós somos maculados, é como se a gente jogasse poeira na fogueira. Paulo diz para que vocês possam então não ser acusados. A palavra ali basicamente é alguém que foi examinado e foi encontrado sem falta, inocentes, puros, inculpáveis. Ou seja, quando nós permitimos que Satanás coloque em nós esse tal de espírito de do contra. Lembre que o texto começa, Paulo diz: quando eu estava aí, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou ausente, ainda mais trabalhem a salvação de vocês com afinco, com temor e tremor, sabendo que Deus deu para vocês o desejo de querer isso, mas também o poder de viver isso de maneira manifesta. Mas vocês não podem ser murmuradores. É tão interessante, pastor Douglas, que a palavra aqui para murmuração no dicionário, ela é o gogusmos, que significa, olha só que interessante, um debate secreto e não declarado. Paulo não está falando no primeiro momento de gente que cria conversa de corredor, que é contencioso, que espalha as más notícias, que causa desânimo no coração dos outros. O primeiro problema nosso não é aquilo que nós externamos, são as coisas que nós acolhemos no nosso coração e não resolvemos. Então vem uma nova instrução para nós como igreja local. É legal falar igreja local aqui, né? Porque é igreja local mesmo. Legal, eu gostei disso. Vem para nós uma instrução então como igreja local. Tem uma nova direção. Vocês trabalham em lares aqui, culto nos lares? Então vem uma nova instrução aqui em relação aos GCs. Então de repente hoje os GCs acontecem, eu estou falando, não sei mesmo, tá? Eu estou falando por falar. Então, vai que Deus use agora. De repente os GCs acontecem aqui de maneira geográfica. Então eles estão estabelecidos nos bairros. Mas agora vem uma instrução para que eles não aconteçam mais assim, mas eles vão ser grupos demográficos. Então nós vamos começar a fazer GC só de adolescentes, nós vamos começar a levantar uma liderança para fazer GC de 17+, e aí GCs não são mais de casais, agora só de homens e mulheres, e vai trabalhar um discipulado dentro do GCs, etc. e tal. Então essa é uma instrução que Deus dá para o coração do pastor da igreja local. Olha que legal, a igreja local. Vou ficar nisso o tempo todo agora. Deus traz uma instrução para o pastor Douglas, perdão, o nome da pastora? Gisele, para o pastor Douglas e para a pastora Gisele, mas dentro do seu coração você ouve e fala: esse negócio não vai dar certo. Eu não acho que isso é muito bom. Antes não precisava fazer audição para o louvor, agora o pessoal está achando que é estrelinha, só porque eu não tenho que fazer audição. Eu achei que essa mudança de horário, no seu coração, você não falou para ninguém. A palavra de Deus diz: façam tudo sem murmuração. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Que nós precisamos vencer dentro de nós primeiro um espírito contencioso que cedo ou tarde vai se manifestar e gerar problema no corpo. E que isso tem o poder primeiro de jogar areia no seu fogo, meu irmão. E Deus não quer que isso aconteça com você. Pastor, mas é difícil porque a gente tem os nossos pensamentos. Então está na hora de você permitir que o pensamento de Cristo domine sobre os seus, para que você possa caminhar com a vontade dele, porque aí quando ele traz uma nova direção, você não tem problema nenhum em se acomodar. O problema é que a gente quer explicação demais e descansar de menos. O problema é que a gente quer fazer conta demais e alguém tem que provar para a gente que a gente está errado ou que a gente está certo, quando a palavra de Deus já estava ensinando a esse povo no deserto a não querer explicações, mas desfrutar do descanso que vem com a confiança. Está na hora da gente aprender a confiar e a descansar demais e reclamar de menos. Quem está entendendo? O grande problema é que quando nós não vencemos as murmurações, aí sim Paulo fala sem murmurações e contendas. E contenda sim é o dialogismo. Agora não é apenas um pensamento que uma pessoa delibera consigo, mas agora um propósito, agora uma hesitação, agora um questionamento que pode ser manifestado. Ou seja, quando nós não nos resolvemos interiormente para acreditar que Deus está dando uma direção e que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, automaticamente, irmãos, esse espírito se espalha. E esse não é o tipo de fogo que Deus deseja que se espalhe. Isso é tão sério que Paulo fala para Timóteo: eu quero que todos os homens orem nos lugares com as mãos levantadas, mas santas, sem ira nem contenda. O propósito de Deus é que nós possamos viver uma vida comunitária em unidade de pensamentos e propósitos. Amém? Quem está comigo? Mas nessa noite, para isso, nós precisamos abrir mão do direito que nós achamos que temos de receber explicações, para desfrutar do deleite que quer viver em descanso, em confiança, em prazer de saber que Deus está cuidando de nós como igreja local. Amém, irmãos? Você crê nisso?
Você crê que Deus dá uma direção para os seus pastores, e se Ele estabeleceu aqui como liderança na casa, Deus vai falar e trazer deleite para você através dele, amém? Você crê nisso? Então vença dentro de si o espírito de murmuração, vença pelo poder que Deus já te deu, não apenas o desejo de querer ser santo e ser inculpável e ser inocente, porque a palavra de Deus diz que se você não vence isso, você parece com o pessoal que está no mundo. Ele diz: a única forma de nós brilharmos intensamente num mundo cheio de gente corrompida e perversa, é termos pureza, é não termos esse tipo de mistura dentro de nós. E o Espírito Santo quer te lavar de toda mistura, quer purificar você de todo pecado, de todo pensamento oposto. E Paulo vai continuar dizendo aqui, vamos para o terceiro ponto, eu prometo que eu não vou demorar. Versos 16 ao 18, diz assim agora, terceiro ponto. Então o primeiro é, você pode, então faça. Deus te deu desejo para querer, mas Ele te deu poder para realizar, amém? O segundo ponto é, vença as murmurações, elas podem apagar a sua luz. Mas o terceiro ponto agora é, alegre-se por poder servir. Olha o que Paulo diz nos versos de 16 a 18. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então no dia em que Cristo voltar, eu me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. Contudo eu me alegrarei mesmo se eu perder a vida, entregando a Deus como uma oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Paulo agora está falando de um nível de intensidade ainda mais profundo na nossa comunhão com o Senhor. Eu gosto quando ele começa o capítulo 2 dizendo, há alguma exortação por estarmos em Cristo? Há alguma consolação? Existe um encorajamento nisso, existe uma comunhão no Espírito. Ele diz, então completem a minha alegria, pensando da mesma forma, agindo juntos, andando de maneira em concordância, como ele vai dizer depois para duas irmãs aqui, que provavelmente foram uma bênção na igreja, mas agora estavam no barraco, a tal da Cíntia e da Evódia. Paulo está falando aqui sobre andarmos em concordância no começo desse texto, e agora ele diz o seguinte, olha só, ele diz, eu tenho convicção do meu chamado da minha vida. Paulo está dizendo isso, algumas vezes Paulo defende seu ministério, ele fala, olha, talvez eu ouça notícias a respeito de vocês. O verso 27 ele vai dizer isso também no capítulo 1, ele diz, ó, quer eu vá e os veja, ou quer eu ouça a respeito de vocês, eu tenho a certeza de que vocês estão trabalhando como defensores da fé que foi confiada aos santos. Agora mais uma vez Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, eu sei que se eu morrer aqui na prisão, a única coisa que vai alegrar o meu coração, sabendo que eu não corri de maneira inútil, ou seja, que eu não tenha passado por tudo que eu passei em vão, vai ser saber que vocês estão desfrutando da alegria e do privilégio de servir. Sabe, irmãos, Paulo diz um pouco antes que para ele viver era Cristo, e por isso para ele morrer podia se tornar um lucro. Muitos de nós pensamos que morrer pode ser um lucro, mas isso só será um lucro para você se a sua vida tiver sido vivida para Cristo. Se nós não vivermos para Cristo, a nossa morte é um prejuízo. É tão sério isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e impiedade é só o contrário de uma vida santa, de uma vida pia, de uma vida que não foi dedicada à prática das boas obras. Quem não vive a caridade, quem não vive a expressão do amor de Deus para o seu próximo, não está vivendo uma vida pia, logo está vivendo uma vida ímpia, está vivendo na impiedade, que é o contrário de viver uma vida de piedade, ok? Estou só falando a palavra, eu não escrevi a carta, estou só lendo o que Paulo falou aqui. Agora quando nós olhamos para, mesmo escrito do profeta Ezequiel, diz que Deus tem prazer, Salmos também vai dizer isso, que Deus tem muita alegria na morte do justo, ele vê como algo muito importante. E por que é importante isso? Porque é alguém que está sendo recolhido para celebrar na glória com o Pai. Agora no ímpio não, o ímpio Deus não gosta que morre, porque quando o ímpio morre ele vai para o inferno, quando o justo morre ele vai para o seio do Pai. Da mesma forma que nós não deveríamos ter prazer quando alguém ímpio morre, porque ele morreu sem salvação, mas nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança quando um justo morre. Por isso que velório de crente é mais tranquilo, pelo menos deveria ser. Nós não somos ignorantes, nós sabemos que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Ele, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13, nós não nos entristecemos como aqueles que não têm a certeza da salvação, porque nós sabemos que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Olha que interessante isso, por isso que Paulo está dizendo, se eu morrer, a minha vida foi uma oferta derramada a Deus, ok, tudo bem, eu estou tranquilo a meu respeito, mas para que eu tenha mais tranquilidade e alegria, prestem atenção numa coisa, o serviço fiel de vocês também é uma oferta que Deus está recebendo.
Sabe, irmãos, muitos de nós, porque não fomos reconhecidos em algum momento na nossa vida, porque fomos, sei lá, maltratados, desprezados, ou estivemos em ambientes tóxicos talvez, isso acontece. A gente chega num lugar novo que Deus está trazendo a gente, mas a gente está tanto carregando e cutucando ferida aqui, parece que a gente carrega ferida de estimação, que a gente chega num lugar novo e fala, não, eu preciso descansar. Aqui não, isso acontece mais em Mogi, que é a cidade maior. Aqui acho que o pessoal não fica assim não. Ah não, pastor, eu quero só sentar, é bom vir na igreja dos outros, que você não conhece ninguém, ninguém vai achar que é indireto, o pastor não falou nada comigo, o pastor me chamou para pregar ontem, então não fica achando que eu sei de alguma coisa não. Ah não, pastor, cheguei aqui, só quero descansar. Ah, é porque o meu antigo pastor, irmão, você morreu lá, você ficou lá nesse lugar onde te machucou, você está lá agora, você está lá na sua ferida, você está lá com alguém que não reconheceu você, que desprezou você, não, você não está lá. Então se Deus te permitiu sair de lá, avançar e está vivendo em 2024, larga essa desgraça dessa ferida para trás e vive o que Deus está fazendo agora. Ah pastor, mas em 1900, você não morreu em 1990 qualquer coisa. Se fosse para você ficar lá, Deus tinha te levado embora lá. Você está em 2024 aqui, sentado ouvindo a palavra de Deus, então preste atenção numa coisa, o seu serviço é uma oferta dedicada a Deus. O Deus que te deu vida, o Deus que te salvou, é quem te elegeu para servir. E aquilo que você faz na obra de Deus é um privilégio para você. É uma maneira que você partilha a alegria da salvação e manifesta esse poder da salvação sobre a vida daqueles que precisam de você. Na igreja esse ano nós estamos vivendo uma palavra que é todo mundo crescendo em amor. Baseado em Efésios capítulo 4, versículo 16. Na NVT Paulo diz assim, Efésios 4,16, que é Ele que faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Ele colocou ali, ó, que maravilha, tá vendo? Eu sei o texto mesmo. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, de uma maneira muito poderosa, sobre a alegria de servir, que quando você não faz, pode deixar esse texto na tela, quando você não faz o que você tem que fazer, preste atenção nisso, não é apenas você que está sendo prejudicado, tem mais alguém sendo prejudicado junto com você. Porque Paulo diz que quando você cumpre a sua função específica, você ajuda as demais a crescer. A metáfora é perfeita, que a metáfora é o corpo. A metáfora é o corpo. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. Vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor, irmã, que você está sentada aqui, você chegou na igreja e falou, não quero fazer nada, estou cansado, trabalhando demais, aí tem muita escala. Isso acontece em Mogi, tá? Eu estou só dando um exemplo para entender. E aí você fala assim, eu não quero servir. Mas Deus te deu uma habilidade, um tato com crianças, que talvez muitas pessoas que estão ralando no Kids agora não tenham igual a você. Vamos pensar, estou só dando exemplo. E aí você não está fazendo isso, porque você está cansado, está magoado, sei lá, está jururu, está brocochô, essas coisas todas, e não está fazendo. E aí de repente do seu lado, tem um irmão aí que é um profeta de Deus, aí, um casal que é profeta de Deus. Mas porque você não está servindo, eles têm um neném pequeno. E eles não estão conseguindo atuar naquilo que eles precisavam atuar, basicamente porque você não está no Kids. Porque se você estivesse no Kids, os filhos deles ali iam amar você, ia estar bem lá, ia estar lá sendo cuidado, sendo pastoreado por você, e eles iam estar livres agora para estar profetizando na casa. Mas porque você não fez o que você tinha que fazer, alguém está sendo afetado, deixando de fazer o que podia fazer. Por isso que Paulo diz, o versículo 7 desse mesmo texto, que a cada um de nós, porém, foi dado uma graça comum, uma graça específica. Deus é um Deus sobre todos, por todos, Ele age por meio de todos. Deus é um Deus orgânico e plural, Ele é o Pai Nosso. Mas nós não podemos usar isso como uma desculpa para jogar para a multidão. A gente faz isso todo tempo, a gente fala, não, a igreja não está fazendo. Ei, mas interessante, quando é vantajoso para nós, a gente fala, eu que sou a igreja. Mas na hora que é desvantajoso para a gente fala, a igreja não está fazendo nada, não é você que é a igreja. Paulo diz, esse Deus que é sobre todos, o Pai Nosso, também é o seu Pai. Esse Deus que é plural, também é individual. Esse Deus que manifesta poder no corpo, derrama uma graça específica para cada um de nós. Então alegre-se por poder servir. Porque se tem fôlego nos seus pulmões, eu tenho certeza que tem uma função específica para você. Você veio para cá, se você está sentado nessa cadeira, é impossível que exista um santo aqui nessa noite que não tenha um dom de Deus. Porque Ele te colocou no corpo com uma função específica para que o corpo cresça, para que o corpo seja saudável. Então, por favor, em nome de Jesus, coloque as suas mãos para operar essa salvação, servindo a sua igreja local, servindo o corpo de Cristo. Porque aí a gente começa a ver acontecer o que a gente espera, irmãos, porque só acontece isso para todo mundo quando cada um faz o que todo mundo tem que fazer.
Mas quando nós nos furtamos a beleza de servir, a nossa comunidade é prejudicada. Isso não vai acontecer aqui em nome de Jesus. Nós não teremos pessoas que por causa daquilo que foi feito para elas, vão parar de fazer o que tem que fazer. Lembre-se, Paulo está na prisão e ele diz, alguns estão pregando a Cristo para causar dores. Mas ele fala que se dane, tanto faz. Quero lá saber o motivo que os outros estão pregando, eu vou me alegrar porque Jesus está sendo pregado. Você não pode basear as suas expectativas ou as suas emoções naquilo que os outros fizeram por você ou deixaram de fazer por você. Ei, Paulo era um homem preso, mas estava com uma mente livre, porque ele não estava preso no ambiente, ele não estava magoadinho porque alguém estava querendo causar dor. Ele está falando, eu quero me alegrar porque o evangelho está sendo pregado, eu vou celebrar porque Jesus está sendo espalhado, e é isso que importa para mim. Eu queria morrer para estar com Cristo, mas eu vou ficar vivo só porque eu quero ver a fé de vocês crescendo, só porque eu quero ver vocês sendo empoderados. Ei, Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Vale a pena você estar vivo aqui? Você está sendo um instrumento de crescimento, de fé e de alegria na sua comunidade? Você está vivendo para isso? Eu não sei qual é a sua carreira, o que você faz, qual é a sua formação, mas tudo isso é secundário na sua vida. Você foi chamado para pregar o evangelho, para fazer Jesus ser conhecido. Ah, pastor, mas eu sou empresário. O problema é seu, isso não tem nada a ver, isso é secundário. Se isso for maior que Cristo na sua vida, eu vou orar para você quebrar. Jesus tem que ser o centro de tudo, é isso que Paulo está falando. Se Jesus for o centro de tudo, irmãos, tudo na nossa vida se torna uma oportunidade para espalhar o amor dele. E aí você fica livre para prosperar. Um homem preso pode ser um homem livre quando a sua mente é liberta de qualquer outra coisa, ele coloca a sua expectativa em Cristo. Mas uma pessoa livre pode ser presa quando ela se trava nas expectativas que outros têm a respeito dela, quando ela espera reconhecimento humano, quando ela não busca em Cristo a sua fonte de alegria e esperança, ela pode ter uma mente presa. É por isso que tem tanta gente que está livre, mas não consegue levantar da cama para tomar um banho, porque permitiu que as suas emoções fossem dominadas por coisas que nem vão acontecer. E é o mal do Brasil. O mal do Brasil é a ansiedade, que não apenas a ansiedade emocional pode se tornar uma doença, algo psicossomático, pode ser um monte de coisa, pode ser questões físicas, enfim, mas é o mal do brasileiro. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ciência explica que 95% das coisas que nós pensamos nunca vão acontecer. 95% dos seus pensamentos sobre o que falaram de você, sobre o que vão fazer, sobre o que o chefe está pensando, sobre o mercado, 95% disso é mentira. Mas nós sofremos com tudo isso, porque nós não colocamos o nosso foco e a nossa esperança no Senhor. Mas eu garanto para você, que se você servir o Senhor com alegria, se você fizer do Senhor a sua fonte de alegria e de esperança, meu amigo e minha amiga, você nunca vai ter problema com isso, porque você vai estar cheio dele. E quem está cheio de Jesus não tem espaço para colocar mais nada dentro da sua mente. Por fim, a segunda parte, vamos ler os outros textos. Se a equipe de louvor quiser subir, pode subir. Os versos 19 a 24, Paulo elogia Timóteo, diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve, para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Eu não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Eu espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor, de que em breve eu mesmo irei vê-los. Preste atenção, o quarto ponto aqui é: seja alguém raro. Timóteo fala a respeito de Paulo fala a respeito de Timóteo: eu não tenho ninguém como Timóteo, que se preocupe mais com os outros do que consigo mesmo. Então seja alguém raro por amar ao próximo. A primeira característica de Timóteo aqui como um cristão que estava preocupado com a pregação das boas novas é que ele amava mais os outros do que a ele mesmo. E parece óbvio para a gente, né? Porque todo mundo sabe qual é o segundo mandamento, e Jesus responde, no mesmo valor desse, amar o próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe disso. É óbvio, irmão, mas nós não fazemos. É óbvio no papel, mas deveria ser algo vivido por nós. E Paulo diz aos Filipenses que Timóteo é raro, porque ele se preocupa com aquilo que é dos outros. Paulo diz no capítulo 2, no começo também, que ninguém tenha por exclusivamente os seus interesses maior do que os interesses dos outros. Mas pelo contrário, que se importe com o interesse alheio. Não se importar como quem fica futricando a vida dos outros, mas se importar como alguém que está disposto a fazer dar certo para o outro. A palavra de considerem os outros superiores a si mesmos não é apenas uma consideração mental de falar, nossa, o cara ali é bom, não é isso.
A palavra utilizada aqui é: empodere os outros para que eles sejam maiores do que vocês. Olha só. Você está disposto a fazer isso, irmão? Você está disposto a ser alguém raro, por ser tão humilde como o Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória, para usar o que você tem para fazer o outro ser mais elevado do que você? Isso é raro, mas é o que nós fomos chamados para fazer. É como Jonatas, que era filho de Saul, mas não teve problema nenhum de reconhecer que Davi seria o rei, e tirou tudo que era dele, só segurou o escudo para defender Davi, mas deu tudo para Davi, deu a capa, deu a espada, deixou Davi empoderado, disse: eu sei o que Deus está fazendo na sua vida, e eu não tenho problema nenhum em te empoderar, é um prazer para mim reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Ei, isso é o sentido de corpo, irmãos. Às vezes você está jururu porque você não canta no louvor, mas você é desafinado, você não é bom para fazer isso, você não tem que fazer, mas preste atenção, sinta-se empoderado quando você ouvir, eu não sei as irmãs aqui, ouvindo-as cantando, e preste atenção na metáfora do corpo. Quando alguém aqui canta bem, louvando ao Senhor e conduz a igreja, a voz que está cantando aqui é a sua voz, porque o corpo tem muitas funções. Então, se uma voz canta na igreja local, é a voz dela que canta através de você, e é você que canta através dela. É o corpo, irmãos. Presta atenção, quando a minha mão pega, o meu corpo todo pega. Não foi a minha mão que pegou, foi o meu corpo que pegou, através da minha mão. Se a minha mão leva o copo até a boca e a boca toma água, não foi minha boca que tomou água, foi meu corpo que se hidratou. Quando alguém faz algo muito bem feito dentro da comunidade, celebre, porque Deus está usando alguém para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Aprenda a reconhecer a beleza do outro, empodere as pessoas que são melhores do que você naquilo que elas fazem, e se contente em cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso dá muito certo, meu irmão. Quando nós nos libertamos de querer ser os que aparecem, mas a gente pode empoderar os outros. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é um camarada leal. Seja raro por ser leal, seja raro por amar o próximo, mas seja raro por ser leal. Alguém que defende os outros quando eles não estão lá. Paulo chega a dizer: Timóteo é como um verdadeiro filho. Paulo chama dois caras de filho na vida dele, Tito e Timóteo. Um filho servindo ao lado do pai, alguém leal. Seja alguém confiável, isso é raro. Seja alguém que as pessoas podem deixar a chave da casa quando viajar, o cartão de crédito com a senha. Tem um irmão que está plantando a igreja lá em Orlando, lá ele está com o meu cartão com a minha senha, para fazer o que ele quiser lá. Eu nunca nem olho no extrato. Alguém leal, seja alguém leal. Seja alguém que quando vai viajar, que pode deixar a casa com você, pode deixar os filhos na sua casa. Seja alguém leal. E por fim, Paulo também elogia Epafrodito. Os versos 25 até o final diz assim: enquanto isso eu penso que eu devo enviar para vocês de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi um mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele estava doente. De fato ele ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam com grande alegria e deem-lhe a honra que ele merece, pois ele arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Preste atenção numa coisa: quando você se entrega por amor a Cristo, riquezas e honra são carregadas através de você. Existem duas coisas poderosas aqui. Essa carta só foi escrita, meus irmãos, a carta aos Filipenses só existe porque esse povo decidiu enviar Epafrodito para a prisão, para servir o apóstolo Paulo com recursos financeiros que eles tinham levantado. Epafrodito vai até a prisão para poder suprir o apóstolo Paulo nesse momento. Ou seja, a igreja se uniu, levantaram uma oferta e escolheram alguém. Quem vai? Epafrodito. Tem alguém grávido aqui, ó, esperando menino, nome bom para pôr no filho, Epafrodito, o dito. É esse camarada que vai levar recurso para o apóstolo Paulo, ok? Então Paulo é suprido no momento difícil na prisão, mas nós não sabemos por quê. Esse camarada pode ter contraído uma doença, pode ter enfraquecido na viagem, pode ter sido preso também ali, desnutriu, não sei. Paulo disse que ele ficou doente a ponto de quase morrer, e Paulo agora está enviando ele de volta. Ele fala: olha, recebam com honra homens como esse, porque talvez a oferta que ele tenha levado para o apóstolo Paulo tenha sido algo ali de uma expressão de generosidade, mas talvez não tenha sido tanto assim. Mas ele volta com a carta aos Filipenses, irmãos.
Olha só o poder e a riqueza que esse homem carregou, porque ele arriscou a sua vida para servir a Cristo. Nós estamos aqui 2000 anos depois mergulhando num texto poderoso, que transforma as nossas vidas, que tem verdades e porções da palavra de Deus assim, meu Deus, dá para ficar aqui um mês falando só sobre Filipenses. Quando você dedica a sua vida, ele diz, a oferta que ele me trouxe, permitiu que eu pudesse estar aqui por mais algum tempo suprido, e agora eu estou enviando ele de volta com essa carta nas mãos. Epafrodito é o camarada que volta para os filipenses agora, para esse povo macedônio agora, com a carta aos filipenses nas mãos, suprindo eles com riquezas muito maiores do que o ouro que eles mandaram para Paulo. Eles têm agora essa porção que não é apenas uma carta de Paulo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eles foram os primeiros a ler esses escritos, porque eles simplesmente decidiram envolver a sua vida com aquilo que Deus está fazendo. E presta atenção numa coisa, quando você envolve a sua vida naquilo que Deus está fazendo, você se torna um canal de espalhar as riquezas de Deus. Você desfruta da honra daqueles que serviram a Cristo com tudo que tem, com tudo que possui. E Deus não te chamou aqui senão para outra coisa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você foi chamado para ser um emissário, um portador das riquezas de Deus. Você é alguém que não apenas recebeu tão doce e poderosa salvação, mas se tornou um agente dessa salvação para ganhar essa cidade por amor a Ele, para espalhar esse poder de Deus que salva todo aquele que crê na mensagem que você carrega. Nós vamos vencer, Senhor, todo espírito contrário que tenta nos parar, que tenta nos desanimar, que tenta nos impedir de nos envolvermos com a sua obra. Nós teremos um coração alegre pelo prazer de servirmos ao Senhor e gastarmos a nossa vida, Senhor, e a considerarmos como perda para podermos ganhar ao Senhor. Abençoa cada um desses irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Que esse mesmo óleo de unção poderoso que escorre dessas páginas das Escrituras, Senhor, possam encher cada mente, cada coração e fazê-los fluir no seu poder. Abençoa as suas casas, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus lugares de trabalho, e cada lugar por onde eles passarem, que eles sejam, Senhor, esses que foram acesos pelo Senhor e colocados num alto lugar. Que eles sejam uma fonte de esperança do Senhor para a salvação de muitos nessa cidade. Derrama poder e unção, e que eles estejam imergidos, imersos nesse amor, imersos nessa verdade, Senhor. Prospera esse lugar, prospera essa obra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.